Eu aposto que você já viu muita impressão desse barquinho por aí, né? E por que ele é tão famoso assim? Então fica aí que nesse vídeo eu vou te contar um pouco da história desse barquinho. Fala galera, para quem ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Pereira, bem-vindos a 3D Helpdesk. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você também ficou curioso para saber mais sobre esse barquinho tão famoso na impressão 3D. Eu também já tive essa curiosidade e por isso eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história desse modelo e os motivos dele ter se tornado esse símbolo da impressão 3D. Para início de conversa, caso você esteja chegando agora na impressão 3D e ainda não saiba, esse barquinho é chamado de Bench, que é uma espécie de abreviação da palavra em inglês benchmark. Esse termo é utilizado no inglês para denominar alguma coisa como padrão ou um ponto de referência comparativo. Infelizmente, a gente não tem uma tradução exata dessa palavra para o português. E como o objetivo desse barquinho era se tornar justamente um benchmark para a impressão 3D, como a gente vai ver um pouco mais à frente, ele acabou sendo chamado de Bench. Ou seja, ele foi criado para ser um objeto de referência que pudesse ser impresso em qualquer impressora 3D do mundo e que os resultados pudessem ser comparáveis entre eles. O modelo foi desenvolvido em 2015 pela empresa sueca chamada Creative Tools, inicialmente para ser usado internamente como uma peça de calibração e teste de tortura para as impressoras 3D dos seus clientes. Porém, eles acabaram gostando tanto da ideia que em 9 de abril de 2015 esse modelo foi disponibilizado gratuitamente para qualquer usuário da impressão 3D. E o barquinho possui até o seu próprio site, o 3dbench.com. onde você encontra informações sobre a história do modelo, arquivos para download e páginas com guias e dicas de configurações para melhorar a sua impressão. O modelo foi pensado em uma forma de englobar o máximo de características, como formas geométricas, formas orgânicas, overhangs e com medidas precisas, mas que pudessem ser fáceis de conferir utilizando um paquímetro e também que os resultados pudessem ser comparáveis com outras peças iguais. E é claro que também pensaram em embutir todas essas características em uma peça que fosse relativamente rápida de imprimir e que não gastasse tanto material. Eles deram também uma atenção especial na beleza da peça, porque eles não queriam desenvolver uma peça feia que você simplesmente imprimisse e fosse jogar fora sem dó nem piedade. E com tudo isso, o design desse barquinho realmente cumpriu seu papel e se popularizou. E no Thingiverse, inclusive, você encontra várias ideias para reaproveitar os seus benches, como, por exemplo, imprimir um porto em miniatura para você colocar os seus benches como decoração. Mas bem, falando agora um pouco mais da parte técnica, o que tem de tão desafiador assim no Bench para ele se tornar esse teste de tortura para uma impressora 3D? Então vamos dar uma olhada aqui nos principais aspectos. O arquivo do Bench é de alta resolução. Logo, o casco do barco é uma superfície bem lisa e tem esse formato curvado onde fica muito nítido qualquer problema de aderência entre as camadas que a sua impressora poderia apresentar. O modelo também é perfeitamente simétrico. Os dois lados do barco são idênticos. Com isso, seria possível notar algum possível problema nos eixos da sua impressora ou alguma folga nas correias, por exemplo. A parte de trás do barco possui um textinho bem pequeno, com menos de 2 milímetros de altura, e um alto relevo de 0,1 milímetros, o que gera um excelente teste de qualidade e precisão da sua impressora. A chaminé é perfeitamente cilíndrica. Você também poderia identificar alguma falta de regulagem nos eixos ou nas correias, caso sua impressão fique em um formato mais oval. O Bench é impresso totalmente sem suportes. O topo da cabine gera um overhang de basicamente 90 graus, fazendo com que a sua impressora necessite fazer uma bridge, ou ponte, para imprimir o teto. Além dos furos circulares no casco e nas janelas da cabine, que também exploram o overhang ao limite. A base do barco é uma superfície totalmente plana, com um formato mais pontiagudo na parte da frente e duas quinas na parte de trás. Isso foi pensado com o objetivo de testar a aderência da mesa, já que principalmente em quinas e pontas são onde há normalmente a maior incidência de descolamento ou warping nas peças. E para finalizar, a base do barco contém um texto em baixo relevo que, para ficar perfeito, a sua primeira camada tem que estar muito bem calibrada. E para encerrar, eu vou mostrar para vocês agora o resultado do meu primeiro Bench, que foi a minha primeira peça 3D impressa na vida, utilizando a minha Ender 3.
Olha como fica nítido a mudança de qualidade entre o bench branco, que eu fiz ainda sem saber nada de calibração da máquina, e esse bench verde, que foi feito mais recentemente. Olha como a impressão ficou bem mais lisa, a chaminé nem redonda estava saindo nesse primeiro bench que eu fiz. Sem contar esse texto da base que não dava nem para saber o que estava escrito, né? Olha só que baita diferença entre esses dois barquinhos. E esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais aí sobre a história desse famigerado barquinho e talvez agora você passe a enxergar com outros olhos aí esse bench. E é claro que se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu!